Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 5 passos práticos para você sair das suas dívidas. E vou dar mais 2 também para você evitar as dívidas. E aí, gente, antes de ir pro vídeo aqui, eu só vou pedir, caso você não seja inscrito, se inscreva para poder fortalecer o canal, né? E também dê o like se você gosta desse formato de vídeo para eu estar trazendo mais coisas nesse sentido, beleza? Então, antes de mais nada, gostaria de parabenizar você se você está vindo nesse vídeo, né, por causa das suas dívidas, né? Muita gente nem pesquisa acerca do assunto e, enfim, é interessante que você esteja procurando por ajuda, beleza? Então eu vou passar aqui os 5 passos, né? Para você, esses são passos simples, mas não são fáceis de serem feitos, né? Vou estar passando por eles aqui. O primeiro deles é saber quanto se deve e o que causou essa dívida, tá? Isso é uma conta que muitas pessoas não fazem, tá? E é bom você fazer ela. Então, por exemplo, eu estou endividado hoje, mas eu devo, por exemplo, 20 mil reais. E essa dívida foi causada por causa, né, da realização de um sonho, que foi a compra de um carro, por exemplo. Beleza? Então, assim, é bom você fazer essa conta, né, e saber quanto você deve. Porque senão não tem nem como você planejar, né? Não tem como você definir como você vai sair dessa situação. Beleza? E aí é importante também saber o que causou a dívida, porque, né, você não quer que ela ocorra de novo. Então, por exemplo, se foi a realização de um sonho, a compra de um carro, perfeito, né? Você sabe por que você teve essa dívida, né? E enfim, é uma situação atípica. Mas se você vem tendo dívidas, né, e segue nessa rotina, talvez seja a hora de repensar, né, o que você está, como você está gastando seu dinheiro, como você está se controlando financeiramente, né? Porque essa dívida pode vir a reaparecer no futuro. Então, por isso é bom saber o que causou a dívida, tá? Eu tô falando aqui, muita gente geralmente não sabe, né? Tem uma série de credores e ela fica perdida nesse meio todo, perfeito? Então, quando você passou dessas etapas aqui, vamos para o próximo passo, tá? E o próximo passo é o mais doloroso, talvez, né? Muitas pessoas nem chegam a esse passo, né? Que é criar um planejamento e um orçamento que faça sentido, tá? Então, o que você está querendo? Eu quero quitar minha dívida. Então eu preciso me planejar. Eu sei quanto eu devo, por exemplo, né, 20 mil no meu exemplo anterior, e aí eu tenho que planejar, por exemplo, quais são as parcelas mensais dessa dívida, né, quanto que ela aumenta de juros por mês, né, se eu não pagar ela, o que vai acontecer, entendeu? Então é bom você fazer esse orçamento e definir, por exemplo, eu consigo quitar essa dívida em 20 meses, sei lá, pagando R$ 1.000 por mês da compra do carro. Só um exemplo, né? É claro que você tem que levar em conta os juros que vão ser acrescidos até, nesse exemplo meu aí, o 20º mês. Então, né, não é uma conta tão simples, mas tendo toda a relação de itens de dívida, né, e dos juros das dívidas, você consegue facilmente em alguns sites. Vou ver se eu consigo deixar nos comentários aí alguns sites que você já realizam esse cálculo para você, né? Você coloca lá só o valor, né, e os juros, e aí você sabe quanto você deve no total, perfeito? Então esse planejamento é muito importante, tá? Ele é muito importante para o próximo passo também que a gente vai dar. Então se você está vendo esse vídeo aí e seguindo essas orientações, pausa ele, tenta fazer um orçamento, tenta colocar mais ou menos alinhado. Enfim, se você realizou essa etapa, você deve estar aí com um planejamento em mãos, uma relação de itens, né, e dos valores das dívidas, e a partir disso você já deve ter conseguido definir um valor total da dívida, né, e também ter estipulado um prazo que você vai demorar para pagar isso, beleza? A coisa principal aqui é ser realista o máximo possível, tá? Então, por exemplo, se eu devo lá 20 mil, eu coloquei que eu pago 1.000 por mês, eu consigo mesmo pagar 1.000 por mês? Essa é a pergunta-chave, tá? Porque se você estipular uma coisa que não faz sentido para você, você só consegue, por exemplo, R$ 700 por mês para usar com a dívida, no final você vai chegar ao final do seu planejamento e vai ficar frustrado por não ter alcançado o que tinha proposto. Beleza? Então seja realista, mesmo que o prazo ele vá para 30 meses, por exemplo, enfim, o importante aqui é você ter o controle de toda essa situação. Enfim, de posse desse planejamento, a próxima etapa é negociar com credores, tá? Tem muita gente que tem medo disso aqui, mas, né, como todo mundo fala,
o credor, ele quer que você arque com a dívida, talvez mais do que você mesmo, porque ele, né, ele quer o dinheiro. E essa é a ideia dele. Então, por exemplo, se você tem uma dívida de muito tempo, é muito provável que o banco, né, ou o credor que você esteja devendo, ele vai conseguir te reduzir, por exemplo, os custos totais. Perfeito? Vamos supor que essa dívida minha de 20 mil, com os juros e com o tempo que eu demorei a pagar ela, ela foi para 50 mil. Esse credor meu provavelmente vai conseguir afrouxar esses juros para mim e talvez chegar até um valor mais tranquilo. Por exemplo, ele pode orçar comigo, né, o valor de 30 mil nesse exemplo meu aí, né, sei lá. Porque a ideia dele é eu realizar o pagamento, perfeito? Então, importante é levar o planejamento na hora que você for negociar com os credores, explicar a situação, mostrar que você está querendo sair dessa situação, tá? Que eles vão te ajudar, com certeza. Tá? Enfim, não importa se for banco, né? Independente de quem seja, eles vão conseguir tá reduzindo talvez esses juros e acordando com você para que você esteja arcando com esse pagamento. Enfim, na etapa de negociação, né, uma outra coisa importante, principalmente se você tem várias dívidas, é priorizar, né, qual dívida priorizar. Então, uma outra dica é priorizar dívidas curtas ou com maiores juros, tá? Então, idealmente, você quer priorizar dívidas com maiores juros. Se você tem uma dívida com juros muito alto e ela não for sendo paga, né, você demorar a pagar ela, quanto mais tempo vai ficar pior a situação no futuro. Então, geralmente, você prioriza dívidas com maiores juros. Mas uma dica que eu dou é priorizar dívidas curtas também. Vamos supor que você tem uma dívida de 5 anos para demorar para você pagar, mas tem uma outra que você consegue pagar com 3 meses, por exemplo. Talvez seja melhor você focar em pagar de 3 meses, né? Porque aí você vai tirar um peso das suas costas, tá? É muito forte psicologicamente, né, você quitar uma das suas dívidas. Você vai ficar muito mais tranquilo, vai reduzir um credor no final das contas. Então, tem que levar isso em conta também, tá? Não é só os juros que você vai olhar nessa situação que você tá aí. Beleza? E a última dica aqui é: será que dá para ganhar mais dinheiro? E aqui eu coloquei como uma pergunta essa dica, porque não conheço a sua situação, né? Não sei como é que tá o rumo, né? Como você se encontra no momento. Então, uma quinta dica aqui seria ter uma renda extra, tá? Mas aí, como eu disse, né, tudo depende da sua situação. Então, por exemplo, será que você consegue ganhar mais dinheiro atendendo com uma posição temporária, como entregador, por exemplo, né? Se isso fizer sentido para você, talvez seja interessante para você conseguir quitar suas dívidas mais rápido, beleza? E aí, duas dicas bônus para evitar as dívidas no futuro, né? A primeira delas é definir limites para gastos, tá? Isso aqui que coloquei embaixo é a regra dos 50, 30, 20. Isso aí dá um vídeo só sobre isso, mas resumidamente é uma lógica, né, uma metodologia que você usa 50% do seu salário para gastos essenciais, como água, luz, enfim. 30% para coisas relacionadas à sua vida mesmo, né? No caso, eles chamam de gastos variáveis que dependem do seu estilo de vida. E aqui eu coloquei TV a cabo, coloquei, por exemplo, planejamento de uma viagem, mas aqui também você pode entrar com, por exemplo, trocar de carro. Então, tudo nesses 30%. E aí perceba, claro, que você não vai conseguir trocar de carro talvez com um salário só, mas, né, no longo prazo, juntando esses 30% aí, né, você consegue se planejar para isso, beleza? E 20% do seu salário vai ser usado, né, com um planejamento mais a longo prazo. Então, por exemplo, para uma reserva de emergência, ou então para cursos, né, para educação e coisas desse tipo, beleza? Uma segunda dica para evitar gastos, né, evitar dívidas é exatamente cortar gastos, tá? E aí, por exemplo, né, se você já estiver seguindo aquela metodologia que eu coloquei, né, 50, 30, 20, você já vai estar gastando 30% com o seu estilo de vida. Será que dá para você reduzir mais esse gasto, né, e colocar mais na sua reserva financeira para o futuro? Enfim, aí vai de cada um, mas
né, é possível que você corte alguns gastos para você estar se livrando de dívidas ou criando uma reserva para que você evite dívidas, beleza? Uma outra dica que eu posso dar aqui, tá? É que se você quiser, né, zerar as finanças pessoais, ficar muito bom em fazer o seu planejamento, o seu orçamento, né, existe aqui na descrição, né, um link para um e-book completo com várias dicas para você poder estar gerenciando melhor seu dinheiro, realizando todo esse orçamento, definindo esses gastos e você tá saindo das dívidas, né, e se planejando muito melhor para realizações a longo prazo, beleza? E aí é um e-book que custa menos de R$20, tá? Se fizer sentido para você, não sei sua condição, né, você pode estar conferindo aí na descrição, muito bacana e tem tópicos muito interessantes nele, beleza? Então, gente, esse vídeo, né, foi isso, espero que tenham gostado, né? Novamente deixem um like aí e se inscrevam, caso tenham gostado do conteúdo, beleza? Muito obrigado e até mais.